E aí, para falar mais detalhadamente, né, o que significa fome moderada, fome leve, a gente vai conversar por videochamada com o Nilson de Paula, que é pesquisador da rede Pensan, que realizou o estudo, e também com o Norton Tavares, que é coordenador de campanhas da Ação da Cidadania. Já desejo boa tarde aos dois, muito obrigada por nos atender. Os dois estão me ouvindo bem? Sim. Eu estou ouvindo eles um pouco baixo. Pessoal, vamos só ajustar aqui e a gente já vai começar. Bom, eu quero começar então pelo Nilson de Paula para saber os detalhes dessa pesquisa. Nilson, explica para a gente, por favor, como que foi feito esse levantamento, como vocês chegaram a esses números. Bom, boa tarde. Agradeço imensamente por nos receber e para dar espaço para esse tema tão caro, mas ao mesmo tempo tão triste, né? Essa pesquisa, na verdade, é o segundo inquérito que a rede faz. Nós fizemos um em 2020 para 2021 e com uma amostra um pouco menor, tanto é que naquele inquérito não foi possível cobrir os estados, ou seja, fragmentar os dados, detalhar os dados para nível de estado. Mas nesse segundo inquérito, foi feito um levantamento em 12.745 domicílios, o que representa uma amostra muito significativa, cobrindo todos os estados da federação, todo o país, todas as regiões. Foram 25 mil indivíduos, né, considerando uma taxa de residentes por domicílio de 2,75. Então, esse é o escopo da pesquisa, uma pesquisa feita presencialmente. Os pesquisadores visitaram, percorreram todo o território nacional, portanto, é um levantamento bastante detalhado e que não apenas está relacionando ou tratando da questão da fome estritamente, mas contextualizando a fome, ou seja, olhando a fome no seu contexto socioeconômico, demográfico, etc. E é importante mencionar que, quando nós falamos de insegurança alimentar, nós ampliamos a noção de fome, colocamos a fome dentro de um processo. Ou seja, a fome é algo que resulta de um agravamento, de uma precarização gradativa das famílias, considerando a insegurança alimentar leve até a insegurança alimentar grave, que é o que nós consideramos como, enfim, uma expressão da fome. E posso descrever esses estágios, né, em mais detalhes para, enfim, deixar isso claro, quer dizer, como que as famílias vão evoluindo. Sim, nessa direção mais Nilson, a preocupante. gente vai fazer essa pergunta para explicar, né, exatamente a questão da insegurança alimentar moderada, insegurança alimentar leve, mas eu vou pedir só, por favor, a gentileza para a gente também ouvir o Norton nessa primeira fala inicial aqui, e aí a gente vai bater essa bola, tá? A gente vai fazer a pergunta para um, depois para outro, um bate-papo mesmo. Norton, a gente sabe que a Ação da Cidadania trabalha há muito tempo para amenizar a fome por todo o Brasil, né? Inclusive, a pesquisa revelou que as regiões Norte e Nordeste lideram essa questão da insegurança alimentar. Não surpreende, né? Até porque isso já é histórico. Agora, eu gostaria da sua análise, sua explicação do porquê que esses estados lideram a fome no país. Boa tarde a todos. De fato, o Brasil hoje está vivendo uma tragédia, né? E a região Norte e Nordeste lidera essa questão em números relativos, né? Se a gente for levar em consideração os números absolutos, né, a maior concentração de pessoas em situação de insegurança alimentar está na região Sudeste, porque a gente aqui concentra a maior quantidade de pessoas, né? E essa situação ela começou já em 2016, né?
Custa aqui lembrar que o Brasil saiu do mapa da fome em 2014, muito em conta das políticas bem-sucedidas de combate à fome e à miséria, e já em 2016, com a PEC do congelamento do teto dos gastos, né, que congelou aí em 20 anos os valores que seriam destinados a projetos e programas sociais, ele foi congelado. Então, todas as entidades que trabalham com essa pauta da fome no Brasil estão alertando desde essa época, desde 2016, o impacto que isso ia ter na situação de segurança alimentar das famílias brasileiras, né? Então, esse é um processo que não começou agora com a pandemia, não começou agora com a guerra na Ucrânia, né? É um processo político que tem origem basicamente na destruição das políticas públicas que foram muito bem sucedidas para tirar o Brasil do mapa da fome em 2014, né? Perfeito, Norton. Agora eu vou passar a bola então para o Nilson e gostaria de te perguntar com relação aos números absolutos, porque a região sudeste aparece em situação bem preocupante também, né, Nilson? Principalmente os grandes centros como São Paulo, Rio de Janeiro. Eu gostaria de pedir uma explicação também sobre a situação desses locais especificamente, por favor. Isso é interessante, né? Reforçando o que o Norton comentou, de fato, as regiões de maior concentração urbana vão apresentar números mais alarmantes, né? De maior expressão. E aí é interessante observar que a fome ela não é um fenômeno exclusivo de um espaço, de um segmento, de um momento. Quando nós falamos que a fome ela é um processo, isso se traduz na ideia, ou na percepção da fome como uma tragédia nacional. Ou seja, existe gente passando fome em qualquer espaço do país, né? Nas regiões consideradas mais ricas, nas regiões mais pobres, mas há um desequilíbrio nisso, né? E esse desequilíbrio ele vai se manifestando na medida em que as condições sociais ou socioeconômicas daquele espaço vão também se deteriorando, que é o caso das regiões urbanas de maior concentração populacional, que na medida em que vamos dizer assim, a atividade econômica, o dinamismo da economia vai se fragilizando, vai perdendo vitalidade, o efeito nesses agrupamentos ou nessas regiões, ele vai ser muito mais perceptível, ele vai ser muito mais preocupante. Então, essa vamos dizer assim, é uma contradição em termos, porque nós temos as regiões mais ricas, mas, ao mesmo tempo, nessas regiões, o traço da desigualdade que marca a história recente do país, quando eu falo recente, eu falo das últimas décadas, a partir dos anos 70, em que nós fomos aprofundando a desigualdade socioeconômica do país, isso vai gerando uma bomba de efeito, vamos dizer assim, retardado, que em algum momento vai explodir. E o que nós estamos observando agora é exatamente isso, ou seja, o desemprego, a precarização do trabalho, todas essas manifestações, elas são muito mais perceptíveis nas grandes concentrações urbanas do que em cidades menores, em regiões com menor densidade populacional. Perfeito. Agora, Norton, bom, né, pegando até como gancho o que o Nilson falou para a gente, a pesquisa fala em segurança alimentar leve, moderada e grave. Você pode explicar para a gente o que significa cada uma? Existem esses 3 níveis, né, de insegurança alimentar. A insegurança alimentar leve é quando a família, né, essa escala, a escala brasileira de segurança alimentar, ela leva em consideração a família. Então, quando a família precisa reduzir a qualidade de sua alimentação para conseguir garantir que ela tenha comida na mesa por mais tempo,
quando, por exemplo, ela troca o frango pela salsicha, ou deixa de comer frutas, deixa de comer legumes para conseguir o dinheiro desses alimentos mais saudáveis durar mais tempo ao longo da semana, ela está em situação de insegurança alimentar leve. Então, ela não tem a fome nesse sentido da dor física da fome, mas ela está em situação de carência nutricional. A moderada é quando, de fato, os adultos da casa começam, de fato, a deixar de comer para garantir a alimentação das crianças. E a insegurança alimentar grave é quando até as crianças passam fome, até as crianças não têm nada para comer dentro de casa. Então, lembrando assim que, juntando todas as famílias, todas as pessoas, 125 milhões de brasileiros se encontram em algum grau de insegurança alimentar, né? Então, assim, é mais da metade da população brasileira. Isso é uma tragédia, o que está acontecendo hoje no Brasil. E quando a Ação da Cidadania foi criada em 1993 para combater a fome, né, existiam 32 milhões de pessoas em situação de insegurança alimentar grave no país. Hoje são 33 milhões, então tem mais gente com fome hoje do que quando a Ação da Cidadania foi criada em 1993. Isso para demonstrar, cara, a situação de calamidade que o país se encontra. Perfeito. Nilson, eu tenho mais umas perguntinhas aqui para vocês. Eu vou pedir só para a gente, né, resumir um pouquinho por conta do tempo que é apertado. Eu sei que é um assunto que exige debate, né? É muito importante para a gente debater esse assunto. Até, né, eu vi na camiseta aí do Norton, quem tem fome tem pressa. É um assunto que a gente tem que debater com certeza. Agora, Nilson, outra informação que chamou a atenção na pesquisa é que nem o Auxílio Brasil, né, o auxílio do governo, conseguiu evitar essa insegurança alimentar, principalmente nas camadas com renda até meio salário mínimo. O dinheiro do benefício não é suficiente? Não é. Não é suficiente e não atende o contingente populacional que precisa de proteção. Quer dizer, essa é uma constatação direta, né? Quer dizer, mais de 50% das famílias que receberam ou que não receberam estão, vamos dizer, praticamente na mesma situação do ponto de vista de insegurança alimentar. E aí o que nós estamos observando é, vamos dizer assim, um aceno, né, que tem um caráter basicamente eleitoreiro, quer dizer, não há nenhuma vinculação da formulação de uma política de transferência de renda com aquilo que, de fato, se constitui na necessidade das famílias do ponto de vista de renda. Lembrando que a renda é fundamental para garantir uma alimentação regular, minimamente saudável, em bases permanentes. Perfeito. Agradeço demais. O nosso assunto, infelizmente, terminou, mas agradeço demais a contribuição dos dois. Nilson de Paula, pesquisador da Rede Pensan, e Norton Tavares, Ação da Cidadania. Muito obrigada. Até a próxima. Eu que agradeço. Um grande abraço.